Sou Odair Corrêa Bueno, hoje professor sênior do Departamento de Biologia Geral e Aplicada do Instituto de Biociências da Unesp, né? Campus de Rio Claro. A minha ligação aqui com o ensino superior, na verdade, ele foi anterior à Unesp, né? Porque eu comecei no ensino superior em 74, e 74 ainda era as faculdades e os institutos do estado de São Paulo. Eu iniciei minha carreira na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, né? Aí por dois motivos, né? Primeiro, eu tinha grande afinidade na época com estatística, né? Então, vamos dizer assim, numa era pré-computador, né? Não existia computador naquela época, e eu me interessei essa estatística em trabalhar com taxonomia numérica, né? Já naquela época, e com aquilo que a parte da numérica que é a fenética, né? Que a ideia é mostrar aqueles animais, no meu caso, os insetos, né, como eles estão naquele momento, sem relação nenhuma com origem e com evolução. Mas, então, antes disso, né, eu nasci em Rio Claro, né, e, posteriormente, eu tentei fazer a faculdade, outro tipo de faculdade, mas aí eu voltei para Rio Claro e fui prestar o vestibular para biologia. Biologia, não, história natural na época, né? Então, existia na época Rio Claro, existia Botucatu, mas era uma biologia voltada para a medicina, e São José do Rio Preto, né? Que sempre foram os três cursos alta estrela da Unesp em termos de biologia, né? Então, o ano que eu entrei na faculdade foi em 1968, me formando em 71, a 11ª turma, né? E 1968 foi um ano, vamos dizer assim, bastante complicado no Brasil e no mundo, né? Grandes revoltas, em boa parte aí do mundo, né? E no Brasil, a gente vivia aquele momento ainda do regime militar, né? E com muitas limitações, né? Então, foi vamos dizer assim, um período bastante complicado, né? E em 71, me formando, né? Imediatamente comecei a dar aula em Bate-Pau, Iracemápolis, né? No período noturno, e em 1973 eu comecei a cursar, né? Prestei os exames, a cursar a pós-graduação no programa de Zoologia, né, do Instituto de Biociências da USP, em São Paulo, onde eu fiz o mestrado e, posteriormente, o meu doutorado, né? Mas nesse período, ainda no último ano, né, eu fui monitor da disciplina embriologia, cujo titular, professor Darwin Meig, né? E esse meu estágio, na verdade, né, ele foi publicado no Diário Oficial, no Diário Oficial da União, que tinha um reembolso na época de 50 cruzeiros, né, para vocês terem uma ideia. E esses 6 meses ele contou no meu tempo de serviço, né? Então, isso era, na época, né, a chance de você começar a estar se incluindo no ensino superior. Então, essa minha pós-graduação, inicialmente,
na zoologia era credenciada a professora Carminda da Cruz Landim, né, com que eu iniciei, mas logo depois, né, o professor Darwin também ele foi credenciado e passei a orientação para ele. Ainda quando mestre, né, uma época de mudança na universidade e que havia os concursos de efetivação, né? E eu, como mestre, né, fui um dos primeiros a prestar esse concurso, que tinha a seguinte característica, né, colocar o seu cargo à disposição. O que significava isso? Se alguém ganhasse de você no concurso, você perdia seu cargo. Ele ia ocupar seu cargo. Então, aí, com a possibilidade que eu vi de não ter praticamente no mercado gente interessada na área de embriologia, eu me arrisquei, né? E fui efetivado, então, nesse período. Então, isso, né? Agora, em termos de Rio Claro, quando eu voltei para Rio Claro. Então, o que aconteceu nesse período? Instituto isolado, né? Quando chegou agora a 76, que foi feita a união das unidades na Unesp, né? E nessa Unesp agora, né, os reitores, a administração, procuraram eliminar as sobreposições de cursos na mesma região. Ou seja, né, Araraquara, que tinha há pouco tempo instalado o curso de ciências, né, licenciatura em ciências, essa licenciatura, né, ela foi fechada. Quem estava lá terminou, né, mas não deixou de existir o vestibular para ciências, né? E nós, professores, que ministravam aula nas ciências, né, para os alunos de ciências, nós tínhamos que ser transferidos para uma unidade que tivesse aí a biologia, as ciências, né? Então, né, a opção era Rio Preto, Botucatu e Rio Claro, né? Como ainda, na verdade, eu não tinha concluído o meu doutorado, né, e eu optei por vir para o Rio Claro, porque estava difícil, eu e Araraquara, fazendo a parte prática do doutorado em Rio Claro, com abelha na época, e, né, as disciplinas em São Paulo, né? Estava relativamente complicado isso daí. Mas, né, então, voltando para Rio Claro, né, eu fiquei aí dividindo a disciplina de embriologia e optativa de embriologia humana com o professor Darwin Beig, mas logo depois, né, 2 anos, 3 anos depois, ele foi ocupar um cargo na reitoria, que foi secretário-geral da reitoria. E aí eu assumi, né, a disciplina, e essa disciplina, ela, na verdade, foi ministrada por mais de 40 anos. Tanto o período diurno integral quanto o período noturno, né? E, bem claro, é uma disciplina em embriologia comparada, né? Embriologia comparada, aí envolvendo os principais grupos e homologia e as formações entre esses grupos. Então, essa homologia, que era uma base muito forte para o estudo da evolução. E depois a cladística, né, que trabalhava com essa evolução. Então, o meu retorno para Rio Claro foi janeiro de 78, né? Janeiro de 78, e logo em seguida, né, a gente estava naquela época no departamento de morfologia do Horto Florestal. Foi quando eu conheci o professor Mussanori,
que vinha de Campinas usar e trabalhar com microscopia eletrônica aqui em Rio Claro. Veja quanto tempo. Então, essa época agora, né? Então, houve a fusão dos dois departamentos, que era morfologia e genética, né? Morfologia e genética, no departamento de biologia. Né? Então, isso veio de São Paulo. Foi aceito, tá certo? E definindo aí duas áreas lá dentro, que era a morfologia e a genética. Né? Um tempo depois, né, o departamento tinha 10 professores doutores e 6 professores titulares. Né? Mesmo com a união, né, vamos dizer assim, as brigas, as ásperas que tinha entre as duas áreas era muito grande. Né? Era muito grande. Só que isso acontecia muito em nível dos titulares. Né? E aí os doutores, um dia, né, olha, reuni, chamei a professora Regina, o professor Flávio, né, olha, por que está acontecendo isso? Eles vivem nessa guerra constante, mas quem sofre os prejuízos somos nós, tá certo? Somos nós, não eles. Né? Então, nós estamos aqui, eu acho que isso tem que mudar. Então, esses 10 se reuniram, pediram uma reunião com os titulares, né? E nessa reunião foi colocado claramente o que estava acontecendo e que não era muito assim, possível, né, continuar com essa situação. Bom, diante disso, né, mágoa para cá, mágoa para lá, né, veio a decisão, tá bom, o chefe renunciou para fazer a nova eleição. E qual era aí o candidato, os possíveis candidatos? Os professores titulares. Ou seja, continuaria a mesma luta, as mesmas discussões. Então, nesse momento, foi solicitado ao reitor, à reitoria, a possibilidade de indicar um doutor, uma vez que no próprio estatuto estava escrito titular. E o reitor aceitou. Né? E com a proposta de estar mudando, colocar no conselho a mudança de inscrição para chefe de departamento. Então, eu fui o primeiro chefe de departamento doutor. Né? Então, isso também foi, vamos dizer assim, um avanço, porque em todas as outras áreas, em todos os outros institutos, né, isso ficava sempre em cima das mesmas pessoas, né, sem possibilidade daqueles que estavam abaixo avançarem. Isso me levou a ir administrar o departamento de biologia e com os dois lados em crise, sempre teve aí certas assim discussões, mas passaram a ser discussões agora muito francas, sem ranços, esse tipo de coisa. Né? E o departamento de biologia, que já era muito forte, né, passou a ser, assim, um dos primeiros departamentos da universidade, em termos de produção, né, em termos aí de publicação e na formação de alunos. Então, veio, nesse período, a instalação da pós-graduação em Rio Claro, né? Também foi uma briga muito intensa na época, aí da professora Carminda e nós, contra um grupo que dominavam, e não era da biologia, mas que dominava, e não achava justo ter o primeiro curso de pós-graduação na Unesp sendo na biologia. Né? Então, eles tiveram que criar um, e depois criaram os cursos de pós-graduação de Rio Claro. Né? Nesse curso de pós-graduação, né? Então a gente
ministrava aí os mecanismos de desenvolvimento, né, mecanismos do desenvolvimento e, em parte, em um determinado tempo, embriologia dos insetos. E nessa época ainda, né, então o curso amplo de zoologia e depois o de botânica. Nessa época ainda, né, havia nesse crescimento de Rio Claro, aí também teve a criação do curso de ecologia, né, um grupo de pesquisadores, veja bem, 19 pesquisadores, tá bom? 19, que trabalhavam, realizavam suas pesquisas com insetos sociais, né? Realizavam suas pesquisas com as abelhas, as suas pesquisas com as formigas, com as vespas e com os cupins, certo? Diferentes formas, né? Morfologia, comportamento, esse comportamento muito modo de vida e alguma coisa de genética mais avançada aí, então, estava em cima das abelhas, né? Porque na época, então, que viemos de Araraquara, né? Eu, o professor Antônio Carlos Stort, José Chaúde Neto, genética de abelha, e posteriormente a contratação do professor Osmar Malaspina, era um grupo que trabalhava com abelha, mais a professora Carminda e outros que trabalhavam mais com as abelhas nativas, né, com os meliponídeos. Né? E nós tivemos o privilégio, na época, o CNPq, né, ele criou os grupos de pesquisas, né, chamado PIC, né, Programa Integrado de Genética. Né? Esse programa de genética, eu entrei coordenando um grupo, né, onde tinha aí a participação do professor Chaúde e os alunos, mas o departamento de biologia tinha 5, né, grupos participando desse PIG-1, né? E foi um negócio muito interessante isso daí, né? Estranhava até o pessoal da USP em São Paulo, né? Bom, aí no segundo, terceiro PIG, o que aconteceu, né? Lógico que houve uma seleção, né? E essa seleção foi tirando um pouco as sobreposições. Conclusão, na época, quem dominava os estudos com as abelhas de mel, né, já era Ribeirão Preto. Né? Ribeirão Preto era muito forte. Então, Ribeirão Preto colocou um programa para o CNPq, né, amplo, né, e praticamente a gente não tinha como participar, né, a não ser se fosse convidado pelo grupo de Ribeirão. Tá certo? Nesse caso, em Rio Claro, né, o professor Antônio Carlos Stort, ele foi convidado a participar, né, com seus amigos de Ribeirão, e nós ficamos, né, o que fazer? Eu, né, ainda no departamento, começando, né, a trabalhar com pesquisas voltadas para as formigas, especificamente para as formigas cortadeiras, né, onde comecei essa colaboração com a professora Maria José Ebre, né, que era do departamento de zoologia, e professor Panhoca, né, Fernando Panhoca, na bioquímica e microbiologia, e o professor Oswaldo Alino da Silva, da botânica. Né? Então, esse grupo, né, começou a estudar formas alternativas de controle das formigas. Muito bem. Por que isso? Até então, né, o que era utilizado para combater as formigas eram os clorados, altamente danosos ao ambiente, mas à saúde humana, né? A saúde humana. E procurava-se mudar isso.
Isso já tinha sido banido nos Estados Unidos, mas no Brasil continuou até 1992. Né? E nós começamos, então, a procurar, né, alternativas pensando em extratos botânicos. Foi nossa época, né, que nós tentamos contato para trabalhar com extratos, com químicos da Unesp, Araraquara, Rio Preto, não, e não tivemos, sim, resposta nenhuma. Mas surgiu, né, na Federal de São Carlos, Departamento de Química, um grupo interessado, né, nessa linha de pesquisa, que é exatamente o grupo de produtos naturais, Departamento de Química da UFSCar, né? Aí, coordenado na época pelo professor João Batista Fernandes, e onde nós fizemos uma proposta logo no recém, né, lançado projeto temático da FAPESP. Quer dizer, nós não precisamos fazer um grupo para ir para o temático. Já existia o grupo de pesquisadores. Foi só adequar para encaminhar a FAPESP. Aprovado tranquilamente, né? Então, nós tivemos o primeiro temático, São Carlos e Rio Claro, né? Onde eram feitas tranquilamente todas as tramitações, as compras, só que a parte química, os equipamentos químicos, muito caros, muito caríssimos, muito caros, né? Bom, mas vamos lá. Logo depois, a FAPESP, compreendendo a situação do que estava acontecendo no estado de São Paulo, ela propôs o projeto Infra 1, tá certo? Para dar estabilidade aos grupos de pesquisa, principalmente aqueles que ela já apoiava. Nós entramos, tá certo? E fomos contemplados com o Infra 1. Bom, mas nós tínhamos uma seguinte situação, né? Eu na biologia, Maria José na zoologia, Fernando Panhoca na bioquímica e micro-organismo, Aulino na botânica. Como que a gente ia reformar nossos laboratórios? Então, nós solicitamos, né, se poderíamos unir forças e construir, né, um laboratório novo. Não foi aí, né? Isso foi aprovado pela FAPESP, tá certo? Foi aí que nós construímos um prédio lá no fundo, a área que nos deram, que não tinha infraestrutura, que não tinha nada, certo? Nada, né? Não foi numa parte central para economizar na hidráulica, na elétrica, no esgoto, esse tipo de coisa. Mas nós fomos lá, né? Tivemos também um apoio da reitoria, certo? E começamos a construir esse prédio na época, né? Com 600 metros quadrados, tá? Muito bem, né? Nós tínhamos essa autorização, né? E onde então nós instalamos esse grupo, né? Solicitou usar o nome dos insetos sociais e foi chamado de Centro de Estudos de Ciências Sociais, Centro de Estudo de Insetos Sociais, né? Com a criação, né, dos 19 pesquisadores, né, metade não teve interesse em fazer parte, né? Outra metade teve interesse, mas ficar no seu laboratório, e nós, então, montamos esse laboratório, como eu disse, dentro desse projeto Infra com São Carlos. E uma
contrapartida aí da universidade de cerca de, na época, 25% do prédio. No Infra 2, ampliamos. Infra FAPESP, FINEP, ampliamos. Então, resumindo, nós somos desses 600 metros, na verdade, para 1.200 metros, dos quais só 25% iniciais eram com verba da universidade. Então, isso, né, levou ao desenvolvimento muito grande de pesquisa, né? E eu, né, como teve a história do PIG, da genética, eu falei para meus amigos, eu estou caindo fora das abelhas, né? Então, porque a dominância agora, né, não é por falta de brigar por essa dominância, não tem como. Por quê? Né? Gente do nosso grupo foi fazer parte do PIG de Ribeirão. Eu falei, eu vou ficar exclusivamente com as formigas, né? Com esse apoio aí da Universidade Federal de São Carlos. Resumindo, fizemos 5 temáticos, né? Então, vamos dar sem dinheiro para pesquisa, bolsas, e isso sempre, né, dentro dos temáticos da FAPESP. Mas também, né, em nível nacional, o CNPq lançou os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, certo? Já voltando uma parte, né, para tecnologia, certo? E foi criado, né, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Controles Alternativos de Pragas. Agora coordenado pela professora Maria de Fátima Fernandes, também do Departamento de Química da UFSCar. Então, aqui em Rio Claro, nós entramos, fazemos parte desse grupo, tinha a Exalc, tinha a Embrapa, tinha a Embrapa Nordeste, tinha a CEPLAC, tudo formando parte desse pacote, e nós responsáveis aqui pela parte de formiga, né? Então, ainda hoje, eu tenho uma bolsista pós-doc dentro desse programa, né? Que faz bastante tempo. Então, essas ações, a facilidade de estar no estado de São Paulo, né, pela FAPESP, e depois pelo CNPq, né, nos propuseram fazer agora uma carreira em cima das formigas, né, onde, nas minhas publicações, a parte controle não chega a 10%. Certo? Não chega. Por exemplo, biologia do desenvolvimento, biologia pós-embrionário, eu tenho cerca de 30 trabalhos, certo? Que era lá a minha área de formação, inicial de formação. E o que nós temos? Comportamento, né? Muito comportamento das formigas, só, né, que com a evolução das coisas, né, nós chegamos na parte das ômicas, né? Da genômica. Por que isso? Vamos lá, né? De repente, apareceu um edital da Eletro, Companhia de Eletricidade, né, preocupada com os cupins em poste de madeira no estado de São Paulo. Entramos, convenci a professora Ana Leonardo a gente trabalhar em cima disso daí, né? E onde tinha um viés das formigas também nas cabines e os cupins nos postes de madeira. Pra vocês terem uma ideia, né? 300 mil postes no estado de São Paulo de madeira elétrica, né? Bom, esse projeto ele passou de 1 milhão na época. Ao mesmo tempo,
aí incentivei, e o professor Malaspina, né, ele fez um projeto com as abelhas, também em cabines de eletricidade no interior do estado. Mais 1 milhão. Né? Então, de repente, a gente tinha 2 milhões da iniciativa privada, né, para investir. A minha parte do 1 milhão e 50, né, 750 mil foi investido em equipamento e colocados aqui dentro. Né? Desde cromatografia, né, microscópios na época, com captação de imagem de boa qualidade, né, e o sequenciador de DNA. Por que sequenciador de DNA? A segunda geração do sequenciador de DNA. Porque nessa época, né, estava aqui com a gente, colaborou muito nesse projeto de cupim, Vanderlei Martins, doutor, né, Vanderlei Martins, né, cuja formação cupins, né, e ele, continuando nesse período, ele já tinha tido uma experiência no exterior e depois aqui mesmo em Rio Claro com eletrônica, né, nós compramos um sequenciador capilar, né, 2 capilares, pequeno, né, que era exatamente para trabalhar em cima, né, das formigas, da diversidade, já naquela época. A gente não falava, a gente queria trabalhar na identificação e na variação dessas formigas, cuja identificação é bastante complicada às vezes. Muito bem, né? Então, nós começamos a trabalhar nessa área e, novamente, né, começou a surgir agora no mundo, né, o estudo das bactérias presente nos insetos. E alguma bactéria, veja bem, ó, presente no Aedes, impedia a transmissão do vírus se ele tivesse contaminado. A famosa Wolbachia. Tá certo? Então, nós começamos a estudar e chegou o seu momento que 80% dos insetos tinham essa Wolbachia e entender essa bactéria, ó, dentro do inseto. E aí foi se evoluindo, né, para uma parte assim, mais aberta, entendeu? Uma parte mais aberta, e acabou se constituindo uma linha de pesquisa, né, com frutos interessantes e, né, inclusive com a participação aí de colegas da Colômbia e dos Estados Unidos, né, e que tem aí um grande grupo nesse tipo. E nesse momento, a minha pós-graduação, né, era simbiose intracelular nos insetos. Uma novidade. Certo? Bactéria vivendo dentro de células. Não. Até então, isso era vírus. Né? E aí começou, desenvolveu essa linha e a gente usando o molecular para dar continuidade nisso daí. Uma outra parte interessante é mudar o conceito de alimentação, de nutrição das formigas, da percepção das formigas, porque muito se comparava com as abelhas, e é um sistema totalmente diferente, né? Como elas utilizam realiza a sua nutrição. Bom, mas, né, voltando, então, nessa parte aí de pesquisa, né, e o que nós estamos vendo com as formigas e toda essa interpretação depois de mais de 30 anos, né? A beleza que é a sociedade das formigas. Por quê? Não é uma sociedade com comando centralizado. Não existe comando centralizado.
Existem as castas e as castas desempenham suas funções. Não tem que se reportar a maior com a menor com a rainha com o soldado. Não tem isso. É totalmente descentralizado. Tá um pouco diferente das abelhas, onde existe o comando da rainha, pelo menos na parte reprodutiva. Certo? Pelo menos na parte reprodutiva. A rainha impede que suas filhas desenvolvam os ovários. Aqui não acontece isso. Não desenvolve, mas não é feromônio, ação da rainha. É uma coisa totalmente descentralizada. Se ela está numa árvore, ela sabe o que fazer. Desempenha a sua tarefa. Se ela está escavando, ela sabe o que fazer. Né? Então, existe, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma liberdade da decisão que cada uma toma. Lógico, tem um problema, às vezes, de tamanho, né? Mas, fora isso, a liberdade é total. Mas uma coisa que eu gostaria de comentar, né, dentro dessa carreira, foi que, com o envolvimento nosso, né, na área dessas pragas, né, consideradas pragas, das formigas, aí as formigas agora no ambiente hospitalar, isso virou uma loucura, né? E os cupins também, né? Mas as formigas, né? Pelo fato de que as pequenininhas, elas entram em qualquer lugar, né? E isso não era, vamos dizer assim, entendido, né? Pelo pessoal do hospital. Ignorava esse tipo de coisa. O máximo que se fazia era, vamos detetizar, dedetizar, DDT, né? Tal coisa que resolve. Não, não resolve. Pelo contrário, essa técnica usada só espalhava as formigas. E isso fez que, dentro da entomologia, que a gente já participava, fazer uma proposta de entomologia urbana, onde eu falei de formiga, o professor Jair Rosa Duarte falou de barata, né? O professor Antônio Leles, da IPT, falou de cupim, e o Wesley, que hoje está em Piracicaba, mas na época estava em Botucatu, falando das moscas. E nós fomos para um congresso de entomologia e, quando chegou lá, espantou a quantidade de interessados nessa área. Muito. Logo depois, teve um evento no Rio, né, onde também o destaque foram as formigas. Né? Aí nós começamos a perceber, né, qual era a distância da pesquisa e dos profissionais que faziam o combate das pragas. Muito grande. Então, nós resolvemos, né? Aí, nesse momento, a professora Ana Eugênia, hoje diretora do Instituto Biológico do Estado de São Paulo, tá certo? Eugênia Carvalho Campos, né? Professor Antônio Tadeu Leles e o professor, na época, o Jair Rosa Duarte, a montar, né, um curso de especialização em entomologia urbana, voltado, então, para o interesse de a biologia da praga, o modo de vida da praga, não jogar inseticida diretamente na praga. Então, nós fizemos esse curso de especialização em entomologia urbana, com a parceria do Instituto Biológico em São Paulo, certo? Onde nós ficamos por mais de 20 anos, né, realizando esse curso. O curso tinha duração de 1 ano e meio, 2 anos, e tinha monografia.
E todas as monografias, elas estão no nosso site, né, na nossa página na internet. Né? Então, isso também modificou um pouco o conceito e no próprio Ministério, que não tinha conhecimento disso. Bem, então a minha carreira agora, por exemplo, dentro da Unesp, a parte política, vamos dizer assim, administrativa, eu fui um pouco assim diferente. Como comentei, eu comecei cedo na administração do departamento, certo? Várias vezes como vice-coordenador da pós-graduação. E, né, num determinado momento, né, eu fui solicitado a ser diretor administrativo do Instituto de Biociências. Por que isso, então? Né? Existiam em Rio Claro, né, os dois institutos, Geociências, Ciências Exatas, Biociências e Administração. Né? Então, agora, com a divisão dos institutos, não tinha mais sentido ficar essa administração central. Cada um deveria ter sua administração, que se julgaram na época, certo? E eu fui ser, né, o diretor administrativo, certo? Do Instituto de Biociência, onde, veja bem, ó, tinha que dividir a administração geral, certo? Administração geral para os dois institutos. Foi um terrível, uma coisa árdua. Vamos dizer assim, a história, né, da administração aqui em Rio Claro sempre foi muito complicado. Por quê? Os administradores, não o diretor, que é acadêmico, tá certo? Eles nunca formaram gente, tá certo? Para administrar. Sempre concentraram o poder. Né? E isso era uma coisa terrível. Né? Mas houve essa divisão, comissão aqui, comissão lá, discussão aqui, discussão lá, e quando chegou na reitoria, né, primeira vez que eu fui, fiquei sabendo que há 6, 8 anos já havia um plano de divisão com os nomes estabelecidos. Isso, na verdade, foi a revelia do Instituto de Biociências. O Instituto de Biociências não sabia disso, certo? Foi um diretor, na época, que era do outro instituto, que tinha feito isso. Mas com o apoio dos servidores de Rio Claro, do Instituto de Biociências. Então, foi feito. Entrei nessa administração, onde a diretora era a professora Carminda. E do IGCE era o professor Bicudo, Irineu Bicudo, né? Os dois eram duros, né? Vamos dizer assim, em defender suas unidades, mas eles eram muito práticos. Decidiu, está feito. Né? Decidiu, está feito. E isso foi uma época que nós tivemos um problema aqui, né? Eu e a comissão do IB, né? Mais a comissão do IB, né? Com o chamado polo, né? Computacional. Na verdade, nós tínhamos na época aqui 3 supervisores de polo, ocupando o cargo. Certo? Um de Rio Claro, outro veio de sei de onde e outro veio de Araraquara. Mas não é possível isso. E o polo não atendia a expectativa dos docentes e dos discentes. Por quê? Né? Porque na época da grande expansão da computação, e era uma novidade para todo esse povo.
Era uma novidade. Então, era uma dependência que não era suprida pelo polo. Aí teve uma reunião, uma avaliação de sair pela comissão mista agora dos dois institutos, que o polo tinha que mudar. E na época, né, quem gerenciava era o IGCE, o professor Lineu Bicudo. Qual foi a decisão? Acertar o polo. Quem está em duplicata, mandar embora. Ele falou, tá bom, é para já. E fez isso. E renovou o polo. Nunca ficou mil maravilhas, mas começou a funcionar assim, muito bem. E o presidente do IGCE, da comissão, era o Herbert, o falecido Carl Herbert. Né? E, então, essa decisão foi tomada, né? E aí passou-se a ter um professor como coordenador geral, no lugar dos próprios funcionários que já existiam dentro disso, né? E começou a atender as expectativas. Logo depois, a internet, outra coisa, novidade muito grande, né? Lógico, os professores em seus laboratórios tinham N recursos para continuar, para fazer, para se virar, para aprender. Foi a era que começou, vamos dizer assim, os jovens, né, a dominar os adultos, em termos computacionais. Sempre foi assim. Mas a administração sofria com isso. Permaneci no cargo por 4 anos, e quando mudou a diretoria, né, aí foi eleito o professor Pagano, Sérgio Nereu Pagano, e amigo, né, pessoal, né, além de colega de unidade, né, e eu disse exatamente a ele, eu tenho a minha carreira, né, eu preciso cuidar da minha carreira. Todo mundo está fazendo livro docência e eu não fiz livro docência. Eu quero me preocupar com isso. Mas eu preciso, ninguém conhece. Falei, tá bom, eu fico mais um ano aqui no cargo. Daqui a um ano eu saio. E foi exatamente o que aconteceu. Lógico que ele não gostou, lógico que ficou, vamos dizer assim, né, com uma certa apreensão contra mim, mas foi o período em que eu saí da administração. Né? E na época que eu estava lá, né, que eu ocupei aquela posição, eu sempre... Na verdade, eu não conhecia todas as formigas como eu conheço hoje, mas eu sempre falava assim, nós temos que trabalhar independente. Nós temos que tomar uma decisão, porque nós que estamos dos lados dos professores, nós que estamos do lado dos alunos. O pessoal da reitoria nunca viu uma reunião de professores, nunca viu, via de diretor, de comandantes, nunca viu uma sala de aula. Então, nós sabemos a necessidade e nós temos que cuidar disso. Tá certo? Então, essa parte, né? Aí eu sempre tive apoio. E os jovens que trabalharam comigo fizeram de tudo. Não é essa história de vestir camisa, não. Eles faziam de tudo e assumiam responsabilidade. Tá? Mas a Unesp, com a sua magnitude, com o seu crescimento, voltou a centralizar. Então, hoje, ninguém fala sem pedir a orientação ou a bênção da reitoria. Né? E, veja, no meu conceito, uma coisa centralizada dessa é totalmente o oposto, de uma sociedade descentralizada e com o sucesso que tem essas formigas há mais de 50 milhões de anos. Então, cheguei, por exemplo, aí ao fim da nossa carreira. Lógico que nem tudo, nem sempre foi maravilha, principalmente porque o Centro de Estudos de Insetos Sociais
E nós sempre ligados ao departamento, nunca fomos desligados do departamento, tá certo? Nunca, tá? Sempre dentro dos departamentos, né? Ele passou a sofrer aí uma certa apreensão, uma certa pressão da reitoria na época, a comissão que analisava as unidades auxiliares, né? E sempre, então, nós tínhamos que defender, né? Defender. Porque a própria pró-reitoria, não entendia o que estava acontecendo, né? E não deixava na mão agora dos concorrentes, onde chegaram a pedir para nós, você tem uma ideia, né? Cópia de todos os trabalhos publicados no quinquênio. Deu uma caixa enorme de publicação dos pesquisadores que estavam atuando junto a vocês. Tá? Então, isso, agora, com a aposentadoria, com o tempo, foi diminuindo o número de pesquisadores, tá certo? E aí foi irreversível, né? Não tinha como manter os critérios de uma unidade auxiliar. Não significa, né, que isso foi incorporado ao departamento. Sempre foi do departamento. Né? Sempre. E sempre abriu espaço para que outros docentes usassem onde estava o departamento de biologia e onde estava o biotério. Né? Então, entendo que essa carreira ela não está no final, porque eu me propus, né, como professor sênior, continuar atuando em prol do Instituto, do Departamento, do Instituto e da Unesp. É importante? Se não fosse a Unesp, não teria criado esse nome, né? Esse, vamos dizer assim, professor sênior. Uma homenagem. Mas todos sabem que é um serviço voluntário, tá certo? Voluntário. Isso está proporcionando a formar novos alunos, né? Que eu tenho atualmente no laboratório 10 pessoas, né? 10 pessoas. Né? Eu tenho 2 pós-doutorando ainda, certo? Eu tenho, né, 2 pesquisadores, por exemplo, um mestre que não continuou, um doutor que não continuou, mas que continua desenvolvendo o projeto aqui com a gente. Tenho 4 de iniciação científica e 3 estagiários, né? E nunca tivemos um funcionário especificamente dedicado às formigas, nem no campo e nem aqui no laboratório, né? Então, acho que é uma trajetória, vamos dizer assim, talvez, né? Como eu nasci em Rio Claro, eu morava a 400 metros da FAF, né? A faculdade lá na Rua 10, né? Parece assim que eu tinha um sonho, né, em fazer essa faculdade e ser professor dessa faculdade. E isso aconteceu, tá certo? Então, obrigado pela oportunidade de estar colocando aqui para vocês a minha trajetória dentro da universidade. Muito obrigado.